Bom, nesse vídeo nós resolveremos uma questão muito legal da prova da Unicamp que trata de algumas propriedades da matriz inversa. Bora lá! Considere a matriz A, onde na primeira linha você tem A0 e na segunda linha B1, onde A e B são números reais. Se A quadrado é A e A é invertível, então o que nós podemos afirmar? Veja, nós faremos esse problema de duas maneiras. E antes de começar a resolver propriamente o problema, vamos só relembrar algumas propriedades fundamentais que envolvem a matriz inversa. A primeira é o seguinte: se uma matriz admite inversa, e se a inversa dela, da matriz A, a gente representar por A-1, então A-1 e A comutam, ou seja, A-1 vezes A é a mesma coisa que A vezes A-1. E além disso, o resultado dessa conta, desse produto, será sempre a matriz identidade. Essa é uma propriedade fundamental, não é? Essa é a primeira observação importante aí sobre matriz inversa. Se uma matriz admite inversa, o produto dela pela inversa é sempre a matriz identidade. Uma outra observação importante é o determinante dessa matriz que admite inversa será sempre diferente de zero. Ora, no caso, como nós estamos diante de uma matriz 2 por 2, como que se calcula o determinante? Basta multiplicar os elementos da diagonal principal, multiplicar os elementos da secundária e fazer o resultado produto da principal menos produto da secundária. Isso é o determinante da matriz 2 por 2. Então aqui, o determinante ficará como? Os elementos da principal é o A e o 1. O produto, A vezes 1. Menos o produto da secundária, 0 vezes B. Isso tem que ser diferente de zero, para que a matriz admita inversa. Muito bem, A vezes 1 dá A, 0 vezes B dá 0. O resultado dessa conta é A. E o que tem que acontecer com esse A? Para que a matriz admita inversa, ele tem que ser diferente de zero. Tá? Esse resultado, nós utilizaremos ele daqui a pouco. Então vamos destacar aqui a primeira coisa importante, né? Para que a matriz admita inversa, é que o A seja diferente de zero. Então, o A tem que ser diferente de zero. Muito bem. Uma outra coisa que eu quero observar aqui, que a gente vai utilizar nesse problema, é o seguinte. Se você pega uma matriz A qualquer, tal que exista o produto dessa matriz A pela identidade, então o produto A vezes a identidade será sempre a própria matriz A. Isso significa que a matriz identidade ela é o elemento neutro lá no mundo das matrizes. Tá certo? Você pegar uma matriz e multiplicar pela identidade, dará sempre a matriz, desde que o produto exista. Tá? E claro, se existir o produto I vezes A, o resultado também será a própria matriz A. Muito bem, então, como eu tinha já adiantado para vocês, nós resolveremos o problema de duas maneiras. Primeiro modo é uma solução interessante, porque nós faremos pouca conta para resolver.
Primeiro modo, bom, por hipótese, o que nós temos? Nós sabemos que A quadrado é A. Por hipótese, temos isso daí. A quadrado é A. Muito bem. Quem é A quadrado? A quadrado é A vezes A. Então, A vezes A é igual a A. Certo? Ótimo. Agora, lembremos do seguinte. Quando você tem uma igualdade entre matrizes e você quer multiplicar o primeiro membro por alguma matriz, você pode fazer isso, desde que você faça também no segundo membro, mas tem que tomar um cuidado. O cuidado é o seguinte: se no primeiro membro, se você multiplicou o primeiro membro por uma certa matriz do lado esquerdo, lá no segundo membro, você tem que multiplicar também do lado esquerdo, por aquela mesma matriz. Então, esse é o cuidado que nós precisamos tomar. Tá, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o primeiro membro do lado esquerdo por essa matriz, a inversa da A. Eu faço a mesma coisa no segundo membro do lado esquerdo. Multiplico também pelo inverso da A. Ora, o que nós vamos ganhar com isso? Bom, a gente ganha o seguinte: nós sabemos, observamos isso agora há pouco, que o produto da inversa pela matriz é sempre a identidade. Então, ficamos com I vezes A. E no segundo membro, que é a inversa vezes a matriz, dá a própria identidade. Mas nós também observamos agora há pouco que a identidade vezes A é A. Então, qual é a conclusão que estamos chegando? Nós estamos concluindo que a matriz A é a própria identidade. Ora, a matriz A, dado no problema, tem lá na primeira linha A0 e na segunda linha B1. Essa é a nossa matriz A. Então, faremos o seguinte. Nós concluímos que A é igual à identidade. A primeira linha da matriz A são os elementos A e 0. Na segunda linha, B e 1. Isso é a identidade. Mas a identidade é aquela matriz em que na diagonal principal todo mundo é 1 e o resto é 0. Ora, agora estamos diante de uma igualdade entre duas matrizes. E como é que a gente trabalha a igualdade entre duas matrizes? Você pega o elemento que está na linha 1, coluna 1, da primeira matriz, e iguala ao elemento que está na linha 1, coluna 1, da segunda matriz. Então, conclusão, A é igual a 1. Claro, o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, tem que ser igual ao elemento que está na segunda linha, primeira coluna da outra matriz. Conclusão, B é 0. Qual que era a questão? Ele queria saber os valores de A e B. Ora, o A é 1, o B é 0, alternativa correta, letra B. Tá? Então, esse é um modo de resolver o problema, uma maneira bem sagaz, digamos assim, de fazer o problema com pouquíssima conta. Agora, nós poderíamos também ter resolvido esse exercício da seguinte maneira. Veja, por hipótese, nós sabemos que A quadrado é A. A quadrado é A vezes A. Então, A vezes A igual a A. Então, o que nós poderíamos ter feito? Pega a matriz A. A matriz A, veja, a primeira linha A0 e a segunda linha B1. A0, B1. Essa é a matriz A. O que nós vamos fazer nesse segundo modo? Nós vamos pegar essa tabela e multiplicar por ela mesma.
E isso aqui tem que dar a própria matriz A. É o que o enunciado da questão nos informa, né? O texto diz isso para a gente. A² é igual a A. Muito bem. Agora eu estou multiplicando duas tabelas 2 por 2. Nós sabemos que o produto de duas tabelas 2 por 2, de duas matrizes 2 por 2, é uma matriz 2 por 2. Aqui está o resultado do produto. Tá certo? Aqui do outro lado é a própria matriz A, que nós já vamos até copiar. A0, B1. Muito bem. Então, o que falta fazer? Falta a gente fazer essa conta aqui. Multiplicar essas duas matrizes. E o resultado será essa matriz. Então, por exemplo, como é que eu faço para descobrir esse elemento? Esse elemento é um elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Quando você está multiplicando duas matrizes e quer descobrir um elemento que está na primeira linha, segunda coluna, o que você faz? Você multiplica a primeira linha pela segunda coluna. Multiplica a primeira linha pela segunda coluna. Isso vai te dar um elemento que está na primeira linha, segunda coluna. E como é que eu faço esse produto? Primeira linha por segunda coluna. Eu pego esse A, multiplico pelo 0, isso vai dar 0. Pego esse 0, multiplico por 1, também dá 0. Somo esses dois números. Bom, 0 mais 0 dá 0. Ok. E como é que eu faço, por exemplo, para descobrir este elemento? É um elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Como que eu faço para descobrir alguém que está na segunda linha, primeira coluna? Eu tenho que multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. E como que eu faço essa multiplicação? Eu faço assim, ó. Eu pego esse B vezes A mais 1 vezes B. Então, note, vamos destacar isso aqui direitinho. Eu quero descobrir esse elemento. Ele está na segunda linha, primeira coluna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. Então, vem aqui, ó, pego a segunda linha e multiplico pela primeira coluna. E como que eu faço essa conta? B vezes A, AB ou BA. 1 vezes B, B. Então, vai dar AB mais B. É assim que a gente faz a continha. E continua fazendo essa mesma conta para descobrir os outros elementos. Então, por exemplo, esse rapazinho aqui, ele está na primeira linha, primeira coluna. Como que eu faço para descobri-lo? Eu multiplico a primeira linha pela primeira coluna. Fica A vezes A². 0 vezes B, 0. A² com 0, isso dá A². E, por fim, para descobrir um elemento que está na segunda linha, segunda coluna, eu multiplico a segunda linha pela segunda coluna. B vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 0 mais 1 dá 1. Esse cara aqui vale 1. Bom, e agora acabou, né? Porque agora, o que nós temos que fazer? Executar uma igualdade entre duas matrizes. Mas duas matrizes serão iguais se os elementos correspondentes forem iguais. Então, o A² tem que ser igual a A, 0 tem que ser igual a 0, ok? 1 igual a 1, e AB mais B tem que ser igual a B. Então, fazendo essa igualdade, nós ficaremos com A² igual a A, tá certo? E AB mais B igual a B. Ó, da primeira equação, A² igual a A, é uma equação do segundo grau, ela tem duas raízes, né?
Quais são as raízes? Uma delas é o número 1. E a outra é o 0. Só que nós já sabemos, por hipótese, que a matriz A é invertível. Daí o determinante dela tem que ser diferente de 0. E nós vimos, como consequência disso, que o A tem que ser diferente de 0. Portanto, A igual a 0 não pode. Ficamos com A igual a 1. A outra equaçãozinha, eu poderia cancelar os B's e ficaria com A vezes B igual a 0. Ora, mas nós já acabamos de concluir que o A é 1. Então, 1 vezes B é 0. Conclusão, o B é 0. Tá certo? Então, o A é 1 e o B é 0. Alternativa correta, confirmando o que já tínhamos feito no primeiro modo, né? Ó, A igual a 1 e B igual a 0. Alternativa correta, letra B. A igual a 1 e B igual a 0. Tá certo? Então, essa é uma questão muito interessante, que a gente trabalhou duas ideias, né? Nesse primeiro modo, que vocês estão vendo em tela, nós utilizamos fortemente o fato de que a matriz multiplicado pela inversa dá sempre a identidade. E a identidade funciona como elemento neutro no mundo das matrizes. Tá certo? Foi isso que nós fizemos nesse primeiro modo. No segundo modo, o que nós fizemos? Nós simplesmente multiplicamos as duas matrizes, né? A matriz A por ela mesma, e depois fizemos uma igualdade de matriz. E usamos aquele resultado que saiu do determinante. O determinante tem que ser diferente de 0, consequentemente, aquele Azinho tem que ser diferente de 0. Tá legal? É uma questão que vale muito a pena vocês refazerem. Tá joia? Bons estudos e até o próximo vídeo.